fico bastante feliz, principalmente porque participar de um painel cujo assunto principal, aliás, o assunto do painel é pregão, né? Pregão é um assunto muito importante no ramo das contratações públicas no Brasil. Quase todas, uma grande parte, a maior porcentagem das licitações feitas no Brasil atualmente se valem da modalidade de pregão, as que não são feitas por contratação direta, obviamente. Então, discutir pregão é sempre profícuo, porque discutir pregão é melhorar as contratações públicas brasileiras, né? Então, eu imagino que a maioria da nossa audiência qualificada é versada no tema, mas como podem ter pessoas que estão tendo o primeiro contato com a matéria, quero esclarecer o que é pregão. Pregão é uma modalidade licitatória que ela não integra a 8666, ela surgiu posteriormente como uma resposta do legislador a algumas deficiências que as modalidades previstas na 8666 traziam para as contratações públicas, né? Basicamente, a deficiência era uma ausência de eficiência nos processos de contratação pública. Então, o pregão, por que veio? O processo de positivação do pregão foi definitivamente encerrado em 2002, veio justamente com uma tentativa do legislador de proporcionar maior eficiência nas contratações públicas. As duas principais características do pregão, né, têm justamente esse viés, né? A inversão de fases de habilitação e de análise de propostas, né? No pregão, a documentação da habilitação, que talvez é a parte mais complexa de uma contratação pública, ela só é analisada daquela licitante que está com a melhor proposta, então ganha um ganho de celeridade, simplifica a licitação e, por esse motivo, gera eficiência. E também o pregão ele inclui uma fase de lances sucessivos na etapa das propostas, que também tem como objetivo proporcionar ganhos de eficiência, entendendo eficiência como economicidade, como ganhar um prêmio, um preço menor. Passador de slide, não está aqui? Desculpa. Está aí? Está aí. Mal, pessoal, tinha que ter visto isso antes. Então, pessoal, seguindo aqui no tema da palestra, né? Enfim, como eu disse, né, o pregão ele é uma modalidade licitatória prevista na Lei 8666. Ele surgiu posteriormente, né? Existe uma lei autônoma que trata do assunto, né? Só que a promulgação por parte do legislador da Lei do Pregão, a Lei 10.520, não serviu para criar um novo sistema de contratações públicas para rivalizar com a 8666, como, por exemplo, o RDC se propõe a ser. Não. Surgiu como uma nova lei que visava integrar o sistema, aumentar o sistema, valorizar o sistema e trazer uma nova ferramenta para o administrador público dentro desse sistema de contratações públicas inaugurado pela Lei 8666. Então, por essa razão, justamente por isso, a Lei 10.520 ela é uma lei bem mais sucinta do que a Lei 8666, até porque ela não é uma lei geral dos pregões, ela é uma lei específica da modalidade de pregão, e, por essa razão, ela trata dos temas de maneira muito mais específica, muitas vezes tênue e muito mais sucinta, né? Só por isso, só pelo fato de o pregão integrar um sistema maior de contratações públicas inaugurado pela 8666, a 8666 traça as normas que a gente diz gerais das contratações públicas pertencentes a esse sistema, né? Só por isso já se poderia entender que as normas da Lei 8666 são aplicáveis também ao pregão. E é justamente isso o tema da palestra, né? Quais são essas normas? Para tirar qualquer dúvida nesse sistema, dessa questão, vamos dizer assim, né? O legislador da Lei 10.520 colocou lá expressamente, no artigo 9, da Lei 10.520, da Lei do Pregão, que aplicam-se subsidiariamente para a modalidade de pregão as normas da Lei número 8666, de 21 de junho de 93. Tá bom, Bernardo, então qual que é a discussão? A própria lei do pregão já diz que se aplica 8666 para o pregão. O problema é, quando aplica? Essa é a pergunta que inaugura aqui o nosso próximo slide. Quando a lei número 8666 aplica-se aos pregões? Enfim, o legislador não especificou essas hipóteses. Então, esse é o problema que a gente tem que enfrentar. O legislador só disse que se aplica subsidiariamente ao pregão a lei 8666. Então, como é que a gente vai descobrir quando é que há essa aplicação? Uma primeira ideia que a gente pode ter
é que a Lei 8666 ela visa, vamos dizer assim, preencher as lacunas deixadas pela Lei 10.520. Como eu disse, a Lei 10.520 é muito mais sucinta que a 8666. Ela trata dos temas de uma maneira muito mais focada nos pregões. Naturalmente, o fato dessa abordagem da Lei 10.520 ser muito mais específica deixou muitos espaços em abertos, e esses espaços em abertos se pressupõe que sejam preenchidos pelas normas previstas na Lei 8666, na Lei Geral. Essa é uma primeira ideia que a gente tem. Em complemento a essa primeira ideia, tem uma segunda ideia, que é o seguinte: não basta simplesmente observar as lacunas da lei, o que por si só já não é fácil, né? Não é muito fácil a gente observar, às vezes, onde é que estão essas lacunas. São lacunas difíceis de encontrar, às vezes, né? É necessário também avaliar a 8666, a possibilidade de aplicá-la para os pregões, avaliando se os dispositivos dessa lei geral se amoldam à lógica procedimental da nova modalidade licitatória. Ou seja, já falamos que a lei do pregão, o pregão, ele foi regulamentado justamente para dar ganhos de eficiência, tanto quanto celeridade, simplificação e economicidade para as licitações públicas, para os processos de contratação pública. Então, será que os dispositivos da 8666 que vão no sentido inverso disso são aplicáveis, mesmo em situações em que há lacuna na lei do pregão? Essa é a discussão. Passou aqui mais. Enfim, a partir daí, e aí é o trabalho que eu empreendi no meu artigo, que está no livro que vocês vão receber aí, e está de uma forma muito mais detalhada do que eu vou falar aqui agora, porque o tempo é curto e o assunto é longo. Foi essencial a gente observar quais são esses dispositivos. Por que é essencial observar? Todo processo de contratação pública ele só é eficaz, ele só tem chance de ser mais eficaz se todas as pessoas envolvidas, seja a administração pública, o pregoeiro, a comissão de licitação, quanto os participantes e os advogados também, conhecem as regras do jogo. Na verdade, uma licitação pública é um procedimento em que há regras a serem cumpridas pelos participantes, administração pública, advogados e participantes. Então, você só tem chance de sair bem nesse processo de contratação pública se você conhece as regras do jogo. Então, vamos dizer assim, haver essa dúvida de quais dispositivos da Lei 8666 se aplicam ou não aos pregões, causa uma insegurança jurídica, porque você não sabe exatamente a extensão das regras do jogo. Então, o desafio de você descobrir quais normas se aplicam visa conceder às pessoas envolvidas na licitação, Estado e particulares, o conhecimento sobre as regras do jogo. E o conhecimento das regras do jogo é que proporciona sucesso na participação ou na condução de um processo de contratação pública, né? Enfim, esse foi o desafio que me propus nesse artigo. Eu observei pelo menos 60 dispositivos da Lei 8666 que se aplicam aos pregões. Obviamente, não tenho tempo de falar de 60 aqui, senão o pessoal aí me mata. Mas eu selecionei, na montagem do artigo, eu dividi esses 60 dispositivos, organizei, sistematizei, tendo como base de organização as fases de uma licitação pública, né? As fases principais de uma licitação pública. Quais são? Né? A fase interna, que é aquela fase de planejamento, que, enfim, muitas das pessoas que trabalham com o tema, inclusive eu, considero que é a parte mais importante de um processo de contratação pública, ou seja, a fase de planejamento. O que é planejar? Você descobrir, o Estado descobrir o que quer, né? É a fase mais importante. A segunda etapa, o segundo critério de definição, de distribuição das normas da 8666 aplicáveis aos pregões, é a fase de elaboração do edital. Eu sei, pessoal, que integra a fase interna, mas como uma situação muito importante, eu preferi abordar em apartado, né? A terceira é o julgamento das propostas, falamos no início, né? No pregão, as propostas, o julgamento vem antes da habilitação. A quarta é a habilitação. E, por fim, a quinta, um apanhado geral do que não é isso, finalização do procedimento e outras formalidades. Então, no meu artigo, eu trato de cada dispositivo da 8666 aplicável aos pregões em cada uma dessas etapas, né? Trouxe aqui alguns exemplos para a gente discutir. Primeiro exemplo, trouxe um exemplo que é aplicável na etapa interna da licitação, que é aquela etapa de planejamento, né? Na verdade, até de todas essas 5 etapas, a de planejamento é a etapa que a Lei 10.520 trata de forma mais sucinta, menos completa, em proporção à importância que ela tem para o certame.
E, na verdade, muitas disposições da Lei 8.666 se aplicam aos pregões no que diz respeito à etapa interna. Aquela questão de vedação a especificar a marca, estabelecimento dos quantitativos, estabelecimento das rubricas, dos recursos orçamentários para aquela contratação, necessidade de projeto básico, enfim, uma infinidade de dispositivos. Eu escolhi um que, enfim, até talvez não seja tão aplicado tanto no dia a dia, mas é legal para ilustrar, que é um dispositivo que, enfim, num primeiro olhar, pode significar um prejuízo à celeridade da contratação pública, e, por isso, poderia haver vozes que diziam que não se aplica aos pregões, mas que, na minha opinião, se aplicam aos pregões justamente porque protege outros interesses envolvidos como publicidade, participação popular nas contratações públicas e etc. É o dispositivo número 39 da Lei 8.666, que estabelece que, enfim, em contratações públicas cujo valor da contratação envolvido obedeça um certo patamar, atinge um certo patamar financeiro, necessariamente o processo de contratação pública deve contar com uma audiência pública onde sejam ouvidas a população com relação àquela contratação. Enfim, o pregão, ao contrário das modalidades licitatórias previstas na 8.666, o critério de definição da possibilidade de utilização do pregão ele não é o valor da contratação, como é com concorrência, com tomada de preços, com convite, e sim o objeto, ele ser simples ou ser complexo. Os objetos comuns, simples, eles podem ser utilizados, pode ser utilizado o pregão para a sua contratação. Então, em pregões, nós tendo a possibilidade de utilizar pregões para contratações que atinjam aquele patamar financeiro, que, se eu fiz as contas certas, são 150 milhões de reais, há necessidade, no processo de contratação pública, realizar-se uma audiência pública para que seja ouvida a população para opinar sobre aquele projeto do poder público. Isso proporciona uma perda de tempo, uma perda de celeridade? Creio que não, porque estamos na etapa interna da licitação, da contratação. Isso só visa auxiliar o poder público no seu dever de planejar adequadamente as contratações públicas. Essa é a minha opinião. O Tribunal de Contas da União tem julgados que disciplinam que nos pregões também deve ser observado esse dever de promover a audiência pública prévia nessas circunstâncias. Segundo exemplo, trouxe um exemplo na etapa do julgamento das propostas. Esse é um exemplo polêmico, que existe bastante divergência na doutrina sobre isso. Vocês devem estar familiarizados sobre o conceito de proposta inexequível, que é estabelecido na 8.666. O que é uma proposta inexequível? É aquela proposta que ela é tão baixa, proposta de preço, ofertada pelo licitante para a administração pública. Ela é tão baixa que ela ela bota em risco a possibilidade de aquela contratada executar satisfatoriamente o objeto do contrato sem quebrar, sem trazer algum prejuízo para a administração pública. Ou seja, aquela proposta que não é sustentável, a gente pode dizer o seguinte. A gente pode dizer assim. Enfim, propostas inexequíveis também acontecem no pregão. A dúvida maior é com relação ao parágrafo 1º do artigo 48, que fala o seguinte: para os efeitos do disposto no inciso 2 desse artigo, consideram-se manifestamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor dos seguintes valores, a média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%, valor orçado pela administração. Não consegui ler direito aqui porque está meio enviesado para mim. Mas, sim, vocês estão lendo o dispositivo. O que isso traz? E por que muitos doutrinadores consideram que não se aplica esse dispositivo para o pregão? Porque, em tese, se você for analisar ele friamente, ele estabelece um preço mínimo. Se houver alguma proposta abaixo desse patamar previsto no dispositivo, ela seria considerada manifestamente inexequível e, portanto, eliminada do certame. E alguns doutrinadores falam, olha, não é possível a administração pública fixar preço mínimo em licitação pública, então, por esse motivo, não se aplica aos pregões essa restrição. Por que eu não concordo com isso? O próprio TCU já simulou que o que esse dispositivo traz para os processos de contratação pública é uma presunção relativa de que essas propostas são inexequíveis. Ou seja,
deve ser oportunizado ao licitante que ofereceu aquela proposta abaixo desses patamares provar que ela é exequível, ou seja, trazer a documentação que comprove que essa contratação é saudável, é segura, ela pode ser realizada sem riscos para a administração pública. Ou seja, não há um impedimento por si só das licitantes cotarem o seu preço abaixo desse patamar. Só há um impedimento dessas empresas cotarem esse preço abaixo desse patamar e não, posteriormente, comprovarem que ele é uma proposta segura, saudável. Então, na minha opinião, não há uma fixação de um preço mínimo. Há uma preocupação de que valores nesse patamar tão baixo possam realmente ser manifestamente inexequíveis e entendimentos simulados já pelo Tribunal de Contas da União, deve ser oportunizado às licitantes que provem que não é, que realmente é uma proposta saudável e que, portanto, deve ser aceita pela administração pública. Se a licitante não conseguir provar, é justamente esse tipo de situação que a legislação visa combater, essas propostas que não têm um suporte de segurança, que garantam para a administração pública que elas são exequíveis. Muitas vezes, quem trabalha na administração pública sabe, a diferença entre uma proposta muito vantajosa e inexequível é muito tênue, e é justamente essas situações em que esse dispositivo visa proteger os interesses públicos, né? E para não começar a incomodar muito vocês, o último dispositivo que eu separei aqui, que também dos 60 lá que estão no artigo, é o artigo 109 da Lei 8.666, que também faz parte dos procedimentos finais da contratação. Também é bastante polêmico esse tema, existe muita controvérsia na doutrina. A aplicação, assim, o pregão, a Lei 10.520, ela traz um sistema próprio recursal. Então, a priori, o sistema recursal de recursos administrativos previsto na Lei 8.666 não se aplica na sua inteireza aos pregões, porque os pregões têm um procedimento próprio. Só que, aquilo que eu falei, né, a Lei 10.520 tem algumas lacunas com relação ao sistema recursal. E se considera que essas lacunas são preenchidas pelas disposições da 8.666. Uma das situações que não é falada pela Lei 10.520 é se os recursos administrativos propostos contra as decisões proferidas pelo pregoeiro têm ou não efeito suspensivo. O que é efeito suspensivo, para quem não está familiarizado com o termo? É o processo administrativo da licitação ficar parado enquanto o recurso não é julgado. Basicamente isso. O processo fica suspenso enquanto pende o julgamento do recurso, né? A Lei 8.666 fala que, em regra, esses recursos administrativos têm efeito suspensivo. A Lei 10.520 não fala nada sobre o assunto, então, em tese, se entende que se aplicaria. Mas tem uma situação. Os decretos federais que regulamentam a figura do pregão em âmbito federal, o 3555, que regulamenta o pregão presencial, tem lá um dispositivo que diz expressamente que esses recursos administrativos não têm efeito suspensivo. Ou seja, existe uma previsão regulamentar, num decreto, que contraria, vamos dizer assim, o que está disposto na Lei 8.666. Né? Então, há esse conflito. Aplicamos a lei ou aplicamos o decreto? Se sabe, que e é aceito pelas Cortes de Contas, que, no corrente da atividade administrativa, costuma-se aplicar o decreto, costuma-se aplicar a ausência de efeito suspensivo para os recursos administrativos firmados, né, interpostos contra a opinião do pregoeiro. Porém, na minha opinião, e também existem outros doutrinadores que fundamentam esse entendimento, esse dispositivo seria inconstitucional porque, enfim, existe uma regulamentação contrária ao que dispõe a lei, né? Para que houvesse essa aplicação específica para os pregões, essa disposição diferente da Lei 8.666 teria que estar prevista onde? Na Lei 10.520, em lei, e não em regulamento, né? Mas, Bernardo, você não acha que atribuir efeito suspensivo não atravanca, não atrapalha, não dificulta o andamento da licitação e, por essa razão, faz mais sentido que não tenha? Sinceramente, eu acho que não. A etapa recursal no pregão ela é própria, ela é a última situação ali da fase externa antes do encerramento da contratação. Eu acho que não atribuir efeito suspensivo a recursos só dá uma carta em branco para a administração pública demorar muito para analisar o recurso
e só for analisar o recurso depois que o contrato estiver em andamento. Então, eu acho que ter efeito suspensivo nos recursos administrativos interpostos em licitações públicas é saudável, porque exige que a administração pública os avalie rápido e dê resposta rápida para que possa haver continuidade no processo de contratação pública. Pessoal, essa foi minha última exposição. Agradeço pela atenção de vocês. Muitos mais detalhes estão no livro. Comprem, adquiram. Obrigado. Tchau, tchau.